Tu estás, não estás? Eu estou. Estás impecável? Yeah. Impec. Impec. Então e o Kanye que estragou um verso teu? Estragou? Tentou estragar. Como assim? Tu na Impulso do Deepak Looper escreveste: se o Sway não tem as respostas, quem é que tem a final? Pois. E é mesmo o Sway que as tem. And do it yourself. How, In fact, Sway? nigga, take a few steps back to go. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. Kanye. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. You know what? I will go ahead and say Sway had the answer. I know people are gonna be like, no. Viste isso ou não? Mas ele não estragou. Sim, não estragou. Né? A ideia é que isso foi quase um desafio. Né? É bem interessante teres ido a esse ponto, porque eu sempre concordei com o Sway. Certo. Eu sempre concordei com o Sway na maneira como ele deu a tal resposta naquela altura, e bem interessante nós chegarmos ao dia de hoje e o próprio Kanye Quase 10 anos depois, numa entrevista, reconhecer que claramente que a resposta estava ali. Mas ambos têm pontos interessantes, né? Por um lado, o Kanye entende que ele não consegue chegar a lado nenhum sem um bom apoio e uma forte infraestrutura, e o Sway tem um approach um bocado mais underground, do tipo, epá, do it yourself, faz tudo, e o pouco que tu tiveres é teu, né? Então um bocado, pá, são duas boas ideias, né? Papião, Rui, muito bem-vindo Obrigado. ao Ponto Wave. Obrigado. A quem é que pagaste 10 euros para gravares o teu primeiro som? Uau! Bro! Ok. Mano, eu estou a fazer agora aqui todo um rewind na minha memória para tentar. Mas sabes quem é ou não? Eu não sei. Percebe? Eu sei quem é, não me estou a lembrar do nome em específico, estou a ver a cara aqui. Ok. Mas foi uma experiência muito interessante. Pá, eu estou com dúvidas se foi Pica-Pau ou Bulical. Epá, era um nome assim. Ok. Eu não conhecia o Bacana, é um facto. Não era colega da escola nem nada? Não era colega da escola. Ok. Foi alguém que me disse: olha, este Bacana tem um microfone e um sistema para gravar músicas e ele cobra 10 euros por som. Eu disse: ok. Conheci o Bacana. Tipo, a nossa interação foi naquele dia. Conheci, gravámos a música, ele gostou de mim, gostou do que eu fiz na altura, disse, mano, até que tem jeito e tudo mais, e foi assim, e nunca mais o vi. Ele deu-me o som e eu andei com o som depois comigo e nunca mais o vi. Serviço pago, serviço entregue. Mano, super, mas impecável, mano. Fogo. Lá conheceste o Harold no futebol, lá tentaste vender jogos ao Factor na Media Market. Antes de irmos a Grog Nation, gostava que me explicasses o que é que um ajudante de cozinha faz ao certo. Ok. Então, já viste o filme Ratatouille? Já. Pronto. O ajudante de cozinha, basicamente, é uma das pessoas que ali, né, na pirâmide da cozinha. A hierarquia? Da hierarquia, exatamente. É que está mais em baixo. É que está a ajudar a fazer tudo o resto. Então é quase como um tapa-buracos para todo o processo de fazer um prato. Né? Se for preciso lavar pratos, vai lavar pratos. Se for preciso cortar batatas, vai cortar batatas. Então o ajudante de cozinha serve um bocado esse propósito de colmatar aqui e ali tudo o que é preciso para ser feito o prato. Tinhas que idade? 19 anos, acho eu. Depois da escola? Yeah. Foi ali depois do secundário. Foi só mais uma vertente profissional tua, porque ainda antes tu exploraste um curso de teatro, aos 13, 14? Ok, mano, isto vai ser interessante. Curso de teatro foi uma escola de teatro, foi lá em Mem Martins. Houve uma altura, e isto é bem interessante, porque eles deviam continuar com esse projeto na realidade, e o projeto acabou e nunca mais ouvi falar dele. Mas houve ali um período onde, na sede do Mem Martins Sport Clube, eles têm lá um palco, fizeram ali uma pequena escola de teatro e tinha montes de pessoas, desde pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Eu era uma das pessoas na altura, adolescente, que estava lá a aprender, e foi uma experiência muito interessante. Foram, sei lá, cerca de 6, 7 meses
ali na escola e depois fizemos uma peça muito interessante e tudo mais. Portanto, foi uma coisa... Foi isto, foi tipo... Se me contassem, era uma coisa muito fora de tudo o que eu fazia, mas tive o interesse na altura e quis experimentar e foi interessante. Não sei se resultou em representação, mas pelo menos dobragens fizeste. Esta é a minha dúvida. Que tipo de dobragens? Foi mesmo representação? Interessante. Ou seja, as dobragens cá em Portugal são um pouco tentar ir atrás do que é feito já o produto original, né? Então tem muito pouca representação mesmo, mas tens aquela componente de tentar bater ali com o que a malta faz. Então eu faço isso, animações. Mas há algum projeto conhecido em que tu entres? Spider-Man, A sério? o Spider-Verse, eu sou o pai do Spider-Man. Isso é incrível, não sabia. Faço esse, fiz Trolls também, o Trolls 1 e o 2. Eu sou o Cooper, e o Prince Dick, depois ele tem um irmão gêmeo. Ok. Tudo é fácil quando tens o controle. A sorrir assim é a vida de troll. Fiz mais uma coisinha ou outra que eu agora não me estou a lembrar, mas estas são as que eu me lembro assim, que me vêm à cabeça, são essas já. Vamos abrir o capítulo Grog Nation. Foi assim que eu conheci a tua arte, num Cospa Capela. Sei que pelo menos o Aurel nesse Cospa Capela, ele usa os versos do Ciclo Vicioso. Acho que tu não me lembro qual é o som que tu usas, se é um som. É alguma coisa da mixtape também, que Ok. lançámos, não me estou a lembrar também do que é, mas já. Sair em grande é dos processos artísticos que eu acho mais complicado. Ou seja, é difícil perceber quando é que já chega. E pergunto se foi nessa ótica que 11 anos depois o grupo decidiu editar um fim. Epá, Acabaram de fazer um projeto com o Sam da Kid. sim, eu acho que nessa ótica, sim, claro que é bom sair em grande, né? Sempre melhor sair em grande do que sair por baixo. Mas sim, concordo contigo. Acho que se numa perspectiva macro nós formos ver de onde é que nós começámos e quem é que nos inspirou, quem é que foram as nossas principais referências, todo o grind que foi feito, o facto de termos nos cruzado com a Sam várias vezes e terminar num projeto produzido pelo Sam da Kid, acho que fazer um filme era o ciclo perfeito, era uma coisa muito bonita de se contar, uma história muito bonita de se contar. Tem graça porque tu, em várias entrevistas, mencionas que a música mais especial dos Grog, na tua perspectiva, é a Dá-me Espaço. O primeiro comentário no vídeo no YouTube da Dá-me Espaço tem 7 anos e diz: o Papillon, se investir na carreira a solo, vai se tornar um dos melhores sem dúvida. Uau, Yeah. ok, É pronto. o primeiro comentário nesse Valeu. vídeo. E as respostas ao comentário são todas: bro, aposta só no placar, és um visionário, é o que toda a gente está a dizer nesse comentário agora, 7 anos depois. Ok. Tem muita graça. Lindo. Tu és um dos protagonistas da história da Liga Knockout. Nós já falámos sobre o assunto noutras ocasiões. E já te disse que, na minha opinião, és o dono de uma das dicas mais pesadas, diria eu, da competição, a da Dona Lia contra o NEP. Provavelmente a Dona Lia bolia 2 vezes por dia para pôr comida na mesa, batava-se até dizer chega. Comprava-te os elementos que tu pedias para levar para a escola e tu em troca trazias para casa, tipo, nega atrás de nega. E à medida que ias crescendo, crescia também o desgosto dela. Acusou de pressão, teve à beira de um suicídio, pudera. É foda criar um filho enquanto mãe solteira e ver-lhe transformar-se na merda de homem que o pai dele era. Pergunto se te arrependes de alguma punchline das tuas batalhas. Pá, arrepender não me arrependo, né? Não me arrependo por todas as coisas dentro do seu contexto, né? Naquele contexto fazia sentido, mesmo essa dica que tu estás a dizer é algo que eu hoje faria com uma sensibilidade diferente, Ok. estás a perceber? E provavelmente há coisas que eu gosto de fazer exatamente para não me arrepender, né? E não olhar para trás e não pensar, ei, se calhar não devia ter dito aquilo daquela maneira, né? Ou então, melhor que isso é a ideia de eu olho para aquele indivíduo, para mim, né, no passado, e claramente, puto, estás a ver? E és um puto, ainda não sabes, ainda não percebes nada disto, então eu percebo que tu, nessa altura, estejas a dizer as coisas dessa maneira. Então, pronto, há um bocado por aí. Não me arrependo das dicas que eu mando normalmente, nem nas canções, nem naquele contexto de battles, porque são como fotografias, né? Aquilo representa um fragmento da nossa vida. Eu não fico chateado com fotografias, às vezes dá uma beca cringe, né? Mas faz parte. Não fico chateado com isso, faz parte. Eu olho para isso e lembro-me de como é que eu era e em que altura que eu estava na minha vida e
pronto, é aprender. E hoje em dia olho para trás e claramente vejo a diferença entre aquilo que eu era e aquilo que eu sou hoje, e estou contente com aquilo que eu sou hoje. Isso é que me deixa mais feliz. Significa que houve pelo menos um crescimento daquela pessoa para a pessoa que eu sou hoje. Yeah. E na altura o processo para uma batalha era o quê? 3 meses a espiar a vida do... Já viste? É do tipo, é uma coisa que para mim hoje em dia é impensável. Tanta coisa boa que podemos fazer com a nossa vida e poder ocupar o nosso tempo a fazer tantas coisas criativas e diferentes. E o propósito de uma batalha, né, né, a pessoa que organiza, seja a Liga Knockout, seja outra liga qualquer, diz: olha, vais batalhar com o fulano X, tu estás 3 meses ou 4 meses, dependendo, né, desde a altura em que te convidam até ao dia da batalha, só a pensar naquela pessoa e dicas, como é que eu vou, né, mandar aquela pessoa abaixo e não sei o quê, investigar e não sei o quê, e de repente és tipo o maior fã da pessoa, sem sem querer, tornas-te o maior fã daquela pessoa, que é para depois lhe tentar mandar abaixo numa battle. É uma coisa que eu acho que é importante a nível de desenvolver a tua capacidade de escrita, a tua capacidade de performance, mesmo a nível de confiança, dá-te boas ferramentas, mas eu acho que é uma coisa de passagem. É uma coisa que, se calhar, naquela altura, quando eu fiz, foi importante para mim, para me desenvolver artisticamente e ganhar alguma, né, carapaça. E hoje em dia, se calhar, já é diferente, já estou numa fase diferente, onde já vejo isso numa perspectiva mais distante, continuo a gostar, continuo a apreciar bastante, fico muito contente de ver os novos talentos, a malta que surge aí também com dicas sempre muito frescas. E a Liga Knockout celebrou 10 anos. Portanto, exatamente, parabéns à Liga Knockout. Eu não seria o Papillon sem a Liga Knockout, que fica aqui claro e explícito, sou muito agradecido àquela plataforma, mas como todas as coisas na vida, nós crescemos e aquilo que faz sentido na nossa vida continua, e o que não faz sentido a gente segue para outra. Antes de falarmos sobre os projetos que realmente saíram, uma visita rápida aos mais misteriosos. Hard Work Pays Off, com o J. Cool, atualmente Suave. Ok. Verá a luz do dia? Mano, isso era uma história muito linda também. Porque dou muito bem com o Suave, né? J. Cool. Tivemos uma história muito interessante até chegar a esse ponto desse projeto que... Mano, tu como é que... Está tudo na internet, não é assim tão difícil também. Mas é interessante porque isso já são realidades tão distantes. E eu e o João, o J. Cool, na altura, tivemos uma altura tão intensa, vivemos muita coisa juntos, né? Até uma das pessoas que teve connosco, ou que viveu momentos muito importantes connosco nessa altura, faleceu e tudo. Ou seja, partilhamos coisas... vão para além da música, né? Emoções fortes. Exatamente. E depois chega uma altura onde ele depois imigra, né? E depois perdemos um bocado o contacto e tudo mais, eu continuei a fazer as minhas coisas e depois ele virou Suave, né? E ficou uma coisa assim diferente daquilo que eu conhecia. Mas é interessante que nas alturas em que eu me cruzo com ele, reconheço sempre aquele rapaz, porque nós conhecemos em contexto de estar no quarto a fazer música e só experimentar coisas e tudo, e reconheço sempre aquele rapaz, ele está-me sempre a convidar para ir fazer música, e quem sabe um dia podemos tornar isso possível. Era uma história bonita porque claramente seguimos vertentes meio diferentes, né? E era interessante voltar a convergir e ver o que é que aprendemos um com o outro e, sei lá, fazer uma cena interessante. Acho que não se perdia nada. E a remix eletrónica da Impressões com o Wally? Tu querias? Já nem sabias que querias. Mano. Mas mencionaste várias vezes que querias. Pois queria. E ainda quero. A cena é que o Wally... Eu e o Wally temos uma relação muito especial. Eu, por mim, ele fazia remix das minhas músicas todas. Imagina, um dos meus artistas favoritos é o Kid Cudi, não é? Okay. Já viste o filme? Não, ainda não vi. Tem que ver. Se não quero dizer mal, Electromaniac. Intergaláctico? É isso, é. Estás a falar da Netflix, sim, né? sim, desenhos animados. É. É incrível. Ainda por cima de desenhos animados. Ela podia fazer dobragens. Exatamente. Chamem-me para fazer dobragens do Kid Cudi. Vou estar lá. Mas pronto, tenho esta relação com o Wally. Kid Cudi, estavas em Kid Cudi. E gosto muito do Kid Cudi. O Kid Cudi, um dos sons, né? Os sons dele têm um bocado esta coisa de... Tem quase duas versões, né? Tipo, tens o Pursuit of Happiness, que é tens a versão original, mas depois quando Steve Aoki pega naquilo... Yeah. Eu adorava fazer uma coisa assim com o Wally. É do tipo, temos a música, temos a nossa canção, mas... se o Wally pegasse numa das minhas canções e tornasse um hino de festa, eu ia adorar. E às vezes vou-lhe atirando assim, olha mano, Impressões, o que é que achas? Não sei o quê, e este aqui, o que é que achas?
Pá, um dia vou acertar, vamos ver. Bem dita a existência da Feira das Almas e do Prof Jam decidi realizar por lá uma festa. Foi onde conheceste o Slow J. Exatamente. E que originou a história que estás e estão, de facto, a construir, não só vocês, mas toda a gente da Sente Isto. Tu, no Deepak Looper, o teu álbum de estreia a solo, encerras com uma Metamorfose 2, sabendo que o teu nome artístico é Papillon, borboleta, em francês. Se criarmos uma relação biológica, entende-se que este teu projeto insere-se numa fase de casulo. Acontece que estreias o teu novo álbum, Johnny Driver, com a música Metamorfose 1. Como é que, com o avançar do tempo, passas de casulo a larva? Isso é bom, porque quando andava na escola, chegaram ao pé de mim e obrigaram-me a ler uma coisa que é os Lusíadas. Sim. E todo o conceito de in media res ficou cravado na minha cabeça durante muito tempo. E então, e depois quando tu percebes o conceito e vês depois essa técnica aplicada nos filmes, mesmo, por exemplo, Cidade de Deus, que também começa assim meio in media res e tudo mais, torna-se uma coisa assim, tipo candy, né? E depois não se usa tanto, né? Então eu fiquei com esta ideia na minha cabeça, e mesmo na altura, quando estávamos a fazer o Deepak Looper, eu pensei na possibilidade de poder fazer a mesma coisa. E quando fizemos a Metamorfose, eu plantei essa semente para mim próprio no futuro, para ver se eu conseguia fazer esse, ou melhor, aceitar esse desafio, né? Do tipo, olha, isto vai ser Metamorfose 2, agora das duas uma, ou vamos para a frente ou vamos para trás. Exato. Estás a ver? E depois, pronto, felizmente fomos para trás. Porquê felizmente? Porque o futuro ainda é mais, cria mais possibilidades, né? Não queres voar já? Não quero voar já, E acho que lá está a beleza do mistério, do tipo, ok, se contextualizarmos o Deepak Looper como um casulo, como algo que está presente, e contextualizarmos agora o Johnny Driver como a larva, como uma retrospectiva ao passado, as possibilidades para o futuro ainda são maiores. Então acho que prefiro ter mais coisas para dizer no futuro. Já resolvemos agora o passado e agora, estás a ver? Faz sentido a tua cabeça? Sim, completamente. Mas não assumes que é obrigatório o próximo álbum ser borboleta? Exatamente. Vamos ver onde é que isto vai parar. Acho que é muito por aí. Tu acabaste de ultrapassar uma fase que eu acho muito interessante na vida de um músico, que é o segundo álbum. Porque tu para o primeiro tiveste 28 anos 27 anos de vida para absorver tudo e refleti-lo nas letras. Agora tiveste 4. É. Tu apercebeste disto também? Foi uma dificuldade que te invadiu o processo criativo? Não. Foi... não me apercebi ao meio. Percebi logo assim que terminei, e assim que todos os dias alguém me dizia coisas novas. E coisas novas? Como é que é? Pois. E coisas novas? Tipo, acabei de lançar um álbum super, né? Saí daqui da espinal medula, e todos os dias alguém me dizia e coisas novas, e coisas novas, e coisas novas. E eu fiquei, ok, vou fazer coisas novas, mas também quero ter a oportunidade de fazer boas coisas novas, né? Então, o primeiro passo para mim para poder corresponder com essa expectativa foi crescimento, né? Foi do tipo, ok, o que é que me vai fazer crescer para eu poder trazer uma coisa boa ou satisfatória o suficiente dentro da linha daquilo que nós já fizemos com o Deepak Looper, né? Então começámos a experimentar coisas, fazer singles, fazer coisas. Sempre que eu sentia o ímpeto para dizer alguma coisa, eu ficava no estúdio e fazia alguma coisa. Então o que eu comecei a fazer foi, gostava de aprender mais sobre produção. O meu primeiro som a seguir ao Deepak Looper é o Aceso. O que é que eu fiz? Juntei os Avengers todos da produção e foi do tipo, Jay, o que é que tu tens? Last, o que é que tu tens? Oli, o que é que tu... E a malta toda contribuiu para fazer uma música. Tudo o que eu sabia fazer era rimar, para já, né? Então eu vou dar rimas e vocês dão produção. E neste processo eu comecei a entrar em modo aprendiz. Do tipo, olha, o Last faz isto desta maneira, o Jay faz isto desta maneira, o Oli faz isto desta maneira, o Fumaça faz isto desta maneira. Fizemos pós-produção com o Here's Johnny. O Here's Johnny faz isto desta maneira. Então eu só absorver. E fiz isto com o Aceso. Entretanto conheci um bacana, para mim é super talentoso e mega underrated, que é o Juicy, Que entra bastante neste novo álbum, neste projeto, exatamente.
E comecei a aprender com o Juicy. Ele enviava-me coisas de beat e eu só a absorver, a aprender com ele. Fizemos o Camadas, Sweet Spot, Chillin', Coisa Leve. Coisa Leve foi já o final deste processo. Fui eu já a tentar ser um bocado atrevido e do tipo, estive a fazer estes singles com estes produtores que eu admiro bastante, sinto que aprendi bastante e agora vou tentar ser atrevido e fazer aqui um beat meu. E fiz, tal. Foi uma coisa assim, rebentar energia para tudo quanto é lado. Tive com o Charlie disse, filhote, não é bem assim, espera aí, tu tens muita energia, mas vamos lá controlar isto e fazer isto e não sei o quê. Coisa Leve saiu. E então, chegamos a este processo e eu, lá está, tive este tempo todo a tentar criar estrutura para poder fazer com que 4 anos, né, da minha existência correspondessem com os 27. Então foi este processo de tenho que aprender coisas, porque o Deepak Looper é muito o reflexo da minha vida e daquilo que eu aprendi. Então eu sinto que o equivalente a isso é aprender coisas, é fazer coisas, é viver, e só assim eu vou ter bagagem para poder fazer outro projeto da mesma dimensão do Deepak Looper. E isso é bem interessante, porque eu estava a ver até um documentário do Ed Sheeran onde eu apanhei essa ideia de o Ed Sheeran demorou muito tempo a fazer o primeiro álbum dele e demorou 1 ou 2 anos para lançar o segundo, né? Tinha 1 ou 2 anos para lançar o segundo, e essa diferença muitas das vezes cria aquela coisa que é o segundo álbum, o Jinx, né? O Jinx do segundo álbum, que é o teu primeiro álbum é fantástico, depois o segundo álbum é tipo o flop, né? E eu parti já com quê? Não pode acontecer, né? Tipo, então eu fui já para a guerra, fui mesmo preparado para a guerra e tentei equipar-me com o maior número de ferramentas para tentar fazer com que esses 4 anos valessem tipo 27, mas pronto. Não sei se sim, não sei se não. Pá, tu fizeste um álbum com músicas de 7 minutos. Estás a ver? Tentei. Pelo menos tentei. É que temos numa altura em que 40 segundos no Spotify já conta como uma play, que 30 segundos já conta como uma view no YouTube. Tu tens a noção que é um projeto corajoso. É, bastante. Tem que ser. Não dava para ser de outra maneira. E... perdido por 1, perdido por 1000. Porquê perdido? Logo à partida. Porque porque essa é a pior coisa que pode acontecer, né? É perderes. Né? Para mim nunca é perder, vou-te ser muito sincero, isto para mim é uma benção, fazer música é uma benção. Para mim é literalmente como jogar PlayStation, eu perco completamente a noção do tempo, tipo, não como, estou ali, se estiver a fazer uma música, se estiver mesmo com o foco, tipo, eu esqueço que o tempo está a passar, eu não tenho vontade de comer, não tenho vontade de ir à casa de banho, depois quando acaba, vem tudo ao mesmo tempo. Mas é algo que eu já estou a ganhar só de estar a fazer, percebes? Dá-me mesmo vida. E então eu digo perdido porque eu penso na macro, ou seja, nunca sou eu, né? Eu trabalho com pessoas, tenho pessoas que me apoiam, que me seguem, que acredito que querem me ver ser bem sucedido. Né? Então acho que é um bocado este esforço coletivo. Quando eu penso em perder, é um bocado pensar em todas as pessoas que estão envolvidas neste processo e nas expectativas, né? Acima de tudo, porque existem expectativas, não posso, né, fingir que elas não existem. Né? Uma coisa que eu aprendi foi essa minha relação com as expectativas neste projeto, de realmente não ter medo de corresponder com as expectativas. Sempre fui uma pessoa que fica muito na defensiva, do tipo, vamos ali para o... Ainda hoje aconteceu, estávamos no ensaio, estavam a dizer, então e Coliseu? Coliseu, espera aí, não sei se... Mas é o meu mecanismo de defesa para não me desiludir e não desiludir as pessoas que estão comigo, né? Mas este projeto foi muito eu tentar, né, tirar este peso de cima de mim e olhar para a fasquia como um desafio de que mesmo que eu não consiga ultrapassar a fasquia, pelo menos dei o meu melhor. E posso ter sempre outra oportunidade. Portanto, se virmos as coisas nesta perspectiva de vais ter sempre uma outra oportunidade e dá o teu melhor, eventualmente a fasquia deixa de ser um problema e as expectativas acabam por ser correspondidas. Tu não tinhas um single para anunciar, o Johnny Driver, portanto lançaste uma curta-metragem. Nós por lá vemos várias histórias que relatas das músicas, como por exemplo a da lesão, aparece essa parte. Há aqui um apontamento a fazer, Papi, porque não sou jogador de futebol porque me lesionei no joelho, é
talvez o maior clichê de todos os não jogadores de futebol. É, Portanto, eu pergunto se tu és o original desse motivo. eu sou original, sou o OG. Posso dizer aqui, olha, acho que só há uma pessoa que se calhar que eu meto à minha frente, que é o Jimmy P. Eu acho que o Jimmy também teve uma lesão, não sei se foi no joelho, mas o Jimmy também jogava e depois teve uma lesão, não sei se foi exatamente no joelho, mas pronto. A minha situação, eu nunca tinha visto ninguém com a minha situação até acontecer comigo e até eu expor esse problema, de tornar-se mesmo uma coisa. E depois é que comecei a ver mais pessoas, olha, também aconteceu com ele, olha, também aconteceu com ele. Então, pá, os joelhos são lixados, mano. Mas é uma coisa de família, porque já o pai do Jimmy P era jogador e o teu irmão também é, ou seja, é atleta. Representa e bem Portugal no triplo salto. Portanto, pelo menos para aí está justificado. A verdade é que ainda na curta vemos também o Igor Regala com o filho. Igor Regala que também realiza, já agora fica aqui dito. Esta memória do Igor Regala com o filho é uma memória tua? É uma representação de uma memória minha, sim. Sim, é uma representação de uma memória minha que também tentámos inserir no álbum. É uma memória muito interessante. Eu considero ser essa a minha primeira lição de vida, quando o meu pai mostrou-me que eu, armado em chique esperto, pensava que já sabia as coisas e pensava que já sabia conduzir o carro, porque sim, e ele mostrou-me que, ok, sabes conduzir, então vem para aqui, vamos conduzir. E ele, a fingir, né? Estás a ver quando tu passas o comando ao teu sobrinho, ou estás a ver ao teu irmão mais novo sem o cabo estar ligado, sim. E tu pensas, o miúdo fica mesmo a pensar que está a jogar. O meu pai fez a mesma coisa comigo, só com o carro. E ele às tantas trava bruscamente e eu pensava que era eu que estava a conduzir mesmo. Na minha cabeça eu pensava que estava a conduzir. O meu pai disse, não, tipo, tu és criança, ainda tens muita coisa para aprender, a vida ainda tem muita coisa para te ensinar. Então isso ficou na minha cabeça gravado para sempre e eu fiquei, hoje em dia olho para trás, lá está o processo de fazer esta retrospectiva, voltar atrás para tentar sarar algumas feridas e olho para essa memória com muito carinho e quis fazer questão de meter, não só no projeto áudio, né? Mas também quando eu contei isto ao Igor e ele próprio teve a oportunidade de ouvir o projeto muito antes das pessoas terem acesso, o Igor também quis ver isso representado também no filme. Também foi uma ideia que surgiu também de brainstorm, de pensar como é que vamos criar aqui um universo para apresentar o projeto às pessoas e tudo mais. E a ideia de ter um pai com um filho surgiu e então tudo casou de uma maneira muito, muito fluida, muito natural. Portanto, a Corre da Morte também é verídica. Super verídico. Tu foste mesmo acusado de um assalto, de um esfaqueamento? Yeah. Já tinhas estas ideias a quando da criação do Deepak Looper e percebeste que não fazia sentido para esse projeto? Ou foram memórias que te surgiram mais recentemente, depois do Deepak Looper? Não, já tinha estas histórias. As histórias da minha vida já estão todas aqui. Só não consegues contar tudo num álbum. Né? E vão surgindo mais histórias. Claro. Né? Tu vives e cresces e surgem mais histórias. Então, por exemplo, eu não sabia que... Não quero dar um major spoiler do álbum, mas né? uma das fatalidades que acontece, entretanto, no espaço entre o Deepak Looper e o lançamento deste projeto, eu não sabia que ia acontecer e acabou por se tornar uma das maiores histórias deste projeto. Ou seja, há muitas histórias que eu já tenho que eu tento perceber qual é que é o timing certo para as contar e há outras que vão surgir. E vamos ver, acho que essa é que é né, a riqueza né, das coisas, é deixar as histórias acontecer e depois a gente conta. Se aprendermos alguma coisa, contamos. Participações musicais, marca a presença a Silly. São várias as referências incluídas, os filmes Champ, o Lobo Wall Street, Transformers, vozes como a do Dave Chappelle, Denzel Washington, mensagens do Slow J, do Fumaça, do Emicida e de uma senhora que, para além de entrar no teu álbum, também não quis ficar de fora desta entrevista. Olá, Papillon. Não deve estar a ver quem eu sou, apesar de nos termos cruzado um par de vezes. E eu sentir-me um bocadinho lisonjeada por fazer parte, quase sem querer, do teu novo disco. Estou muito contente com tudo aquilo que é o teu percurso e o teu caminho, o caminho que tens feito, a maneira como neste disco te vulnerabilizas e mostras a tua verdade, sendo um storyteller de excelência, sem medos, de mostrar como é que se faz e como é que se quer fazer. Parabéns por este projeto e continua. Estou aqui para te ouvir. Sabes quem é? Quem? Não sabes? Não.
Olha, tu és o homem dos puzzles, eu vou-te deixar este. Então pronto, está-se bem. Depois assim de depois- repente. depois eu ouves outra tive o vez. tempo todo a tentar perceber. Entra no teu álbum. Depois Entra no meu álbum e eu não Sim. sei. Como é que estás-me a fazer uma coisa dessas? Mas é verdade. Ok. Depois ouves a pergunta outra vez. Ok. E, em Ok. casa e... E a gente chega lá. Exatamente. Ok. Pergunto-te, se me permites, como e onde arranjaste forças para escrever não só a dor, mas as últimas 4 músicas do álbum. Então, forças, tempo, deixar o tempo passar e deixar as coisas acalmarem e pensar. Eu penso muito sobre as coisas, estou sempre a pensar, para o bem e para o mal, é a minha bênção, a minha maldição. Então pensar muito sobre as coisas fez-me começar a ter um bocado estas conversas e começar a encontrar alguma paz, né, e algum senso de conclusão. Foi também muito importante tirar a carta. Pode parecer uma coisa silly, mas também faz parte do próprio conceito deste projeto. E tirar a carta foi como começar a ganhar esta autonomia e a perder o medo de me guiar a mim próprio. E foi um processo, né? Porque eu não passei a carta à primeira, chumbei. Ou seja, tudo o que é teórico eu tenho extremamente facilidade em decorar coisas e aprender, mas depois a parte prática de conduzir no início, alguma ansiedade, o facto de teres uma pessoa que está ao teu lado a julgar, ou neste caso a avaliar todos os movimentos que tu fazes, se o pé está bem no sítio, se está a segurar bem no volante, as mudanças não é bem assim, isto foi com muita força. Todo esse processo fez-me crescer bastante. E quando chego ao fim, quando eu tirei a carta, a primeira coisa que eu fui fazer foi logo a primeira coisa, tirei a carta, fui falar com o meu pai. E fui logo, direto, foi logo a primeira viagem que eu fiz. E é interessante que nesse período, desde que o meu pai faleceu, até eu ir lá, eu só pensava em trabalho. Foi só trabalho. E depois carta, tirei a carta, fui lá. E foi onde eu sinto que comecei a encontrar esta paz que me começou a fazer ou ajudar-me a permitir a escrever esses últimos sons. Tanto o corpo, mente como o dor. Foi muito depois desse processo. Então, pronto. E conversas com pessoas que gostam de mim, com quem, pronto, costumo ter conversas um bocado mais íntimas e partilho esta minha dor, né, no final do dia. E algumas dessas pessoas deram-me dicas muito, muito interessantes e muito importantes. Pronto, terapia também, importante. Yeah. Quem já te conhece foi com outros olhos para o som que fecha o Johnny Driver. Para saber se ias brincar com toda a tracklist no verso. À primeira vista parece que não, mas a verdade é que foste capaz, mais uma vez, de adicionar camadas artísticas. Fica aqui o conselho para quem está a ver isto e a ouvir, que vale a pena comprar a versão física, porque há mais. Há mais na versão física. Yeah. E, sobretudo, pergunto se já está à venda o disco. Vai estar, Vai estar. provavelmente. Nesta altura, já está à venda. Comprem, porque vale mesmo a pena. Há surpresas na versão física. E no meio disto tudo, já viste o filme Papillon? Não, ainda não vi. Nem vou ver. Nunca? Não, algures. Ok. Algures há de fazer sentido, mas não vou ver para já. Acho que ainda não é a altura. Sabes a sinopse, não é? Sei a sinopse, Sabes a sei, história? mais ou menos, assim de uma Ok. maneira muito superficial, sei a história, contaram. Spoilers. O que é que sabes já agora? O que eu sei é que é sobre uma pessoa que é presa Ok. injustamente, supostamente injustamente, e que existe toda uma série de peripécias que ela passa durante o filme, e depois parte do princípio que eventualmente aconteça alguma coisa marcante no filme que faz com que o filme seja tipo um clássico, ou o livro, né, que vem do livro, que se torna um clássico. Isso são as coisas que eu sei mais ou menos. Sei que ele tem uma borboleta tatuada, não sei se é no pescoço, se é no braço ou whatever, mas é algures num sítio visível. Ele tem uma borboleta tatuada e por isso é o Papillon. E pronto, também é um nome que foi inspirado nesse mesmo filme, o meu nome artístico é inspirado nesse filme.
Então tenho um bocado estas dicas. Não é? Consideras-te mais talentoso ou mais trabalhador? Boa pergunta, mano. Pá, trabalhador. Muito mais trabalhador que talentoso, digo-te. E porque é o que eu controlo. Controlo o nível de trabalho que meto. E o talento tem que vir atrás. O talento tem que vir atrás do trabalho. É mais por aí. É de tipo, sinto que existe uma aptidão natural para fazer estas coisas, mas o resultado final é muito mais reflexo do trabalho e das horas que eu meto lá em cima do que necessariamente talento. Yeah. Até porque eu considero que há muita gente mega talentosa, muito mais talentosa que eu, mas não trabalham mais que eu. Isso eu não deixo. Obrigado por trabalhares tanto, obrigado pela generosidade nesta entrevista e obrigado pela tua arte, Papillon. Obrigado, Alex. Estamos juntos.